Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, tô um pouco rouca hoje. Ainda bem que eu tenho com quem dividir os microfones, não é mesmo, Clarissa Levi? Tudo bem por aí? Opa, olá Dipp, um oi para todo mundo. O Pantanal enfrenta em 2024 um dos seus anos mais críticos de queimadas já registrados. Nesse ano, a gente teve o mês de junho com mais queimadas desde o início das medições pelo Programa de Queimadas do INPE, em 1998. 2020 foi um ano que talvez você se lembre em que a gente viu aquelas cenas que rodaram o mundo de animais com patas queimadas, que geraram uma grande comoção internacional. Acontece que entre 1º de janeiro e 25 de junho de 2024, o número de hectares queimados já ultrapassa 530 mil, mais do que o dobro que o período de 2020, até então o pior da história. Isso dá uma dimensão do quão devastador é o que vem acontecendo no Pantanal, com impactos incalculáveis tanto para a flora e fauna quanto para as inúmeras comunidades que vivem na região. A extensão dessas queimadas pode ter pego algumas pessoas de surpresa, ainda mais porque as queimadas de 2020 foram em meio ao governo Bolsonaro, negacionista climático cujo ministro do Meio Ambiente, vamos lembrar, era ninguém menos que o Ricardo Salles, que em 2023 chegou a virar réu em uma ação que apura um esquema de exportação ilegal de madeira. A expectativa que se poderia ter, então, era de que no novo governo, um tanto mais preocupado com questões ambientais, eventos desastrosos como esse diminuíssem. Mas são vários fatores que podem explicar de uma maneira mais complexa por que o Pantanal está queimando tanto e tão rápido em 2024. Na conversa de hoje, a gente vai tentar abordar alguns desses fatores. Mas eu já deixo aqui que um complemento bom para esse episódio é ouvir as colunas em áudio da Giovana Girardi. Vou pegar um trechinho da coluna dela de 13 de junho sobre esse assunto para colocar aqui no episódio. Uma nota elaborada pelo WWF Brasil lembrou que a temporada seca está só no início e que, historicamente, os incêndios no Pantanal se concentram entre agosto e outubro, com um pico em setembro. Ou seja, esse quadro ainda pode piorar. Já faz bastante tempo que ambientalistas vêm cobrando que apenas uma legislação nacional mais restritiva e específica para o Pantanal vai ser capaz de conter essa sangria e evitar a descaracterização do bioma. Hoje, a planície alagada conta com regras estabelecidas pelo Código Florestal e por legislações estaduais, mas a demanda é que seja feita uma regulamentação nos moldes da Lei da Mata Atlântica. E gente, o link para ler ou ouvir a Giovana lendo a coluna inteira dela tá aqui na descrição do episódio. Mas vamos continuar aqui no Pauta. Para a gente entender melhor e se aprofundar nas origens e consequências do Pantanal em chamas, o Pauta hoje recebe a jornalista Cláudia Geiger. Jornalista especializada em meio ambiente, desenvolvimento social e sustentável, por 24 anos ela morou em Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do Brasil, fazendo cobertura jornalística para TV Morena e TV Globo sobre o Pantanal, Cerrado, além de cobrir Amazônia e Caatinga e Mata Atlântica. Esse ano ela lançou o livro Diário de uma Repórter no Pantanal, com relatos pessoais do seu trabalho. A gente já vai para o papo, mas primeiro vale lembrar que a Pública está numa campanha especial para investigar o bilionário Elon Musk e seus negócios no Brasil. Enquanto a campanha estiver no ar, a gente vai listar aqui alguns motivos para isso. Vamos descobrir os de hoje. Se você acompanha aqui o feed do Pauta, talvez você tenha escutado o 4º e último episódio da minissérie Morte e Vida Javari, um episódio que chama Corrida pelas Almas e que mostra a infiltração de lideranças religiosas e pastores nas terras indígenas. As antenas Starlink de Elon Musk ajudam a comunicação entre as aldeias, entre a cidade, mas também ajudam a pregação de pastores evangélicos e a comunicação entre garimpeiros. Inclusive, por falar em garimpeiros, conforme o Rubens Valente aqui da Pública revelou umas semanas atrás, o governo já apreendeu mais de 50 Starlinks em garimpos ilegais na terra indígena Yanomami. A Starlink não compartilha a localização das suas antenas dentro da terra indígena, o que poderia facilitar muito a atuação da Polícia Federal, identificando, por exemplo, invasores. Mas por que será que eles não compartilham? Quais outros links as tecnologias de Musk podem ter na Amazônia que a gente ainda não descobriu? Você pode nos ajudar a investigar os negócios do Elon Musk no Brasil. É só acessar agora apoia.apublica.org e entrar para a nossa rede de aliados, a partir de R$20 por mês, gente. A gente conta com o apoio de vocês para seguir fazendo esse jornalismo que tenta incomodar os poderosos. Se puder,
Acesse e vire um aliado agora. Muito obrigada. Recados dados, bora pra pauta. Cláudia, muito obrigada por topar falar com a gente. Imagina, eu que fico feliz de poder falar do Pantanal. Cláudia, então para começar, a nossa conversa, por que o Pantanal está queimando tanto e tão rápido em 2024? Para a gente falar sobre o fogo de 24, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? Eu vou fazer rapidamente para vocês poderem entender um pouco o que é esse bioma. Muitas pessoas olham o Pantanal, só pensam na água, né? Naquela imensidão quando vem a cheia, aquelas imagens de retirada de gado, de muitos animais nadando nos alagados, nos rios. Mas primeiro, o Pantanal é um bioma que ele está no centro da América do Sul e ele depende exclusivamente do cerrado e da floresta amazônica, do bioma amazônico, porque o Pantanal não produz chuva. A pluviometria pantaneira é inferior à da Caatinga, para vocês terem uma ideia. Então, toda a água que chega ao Pantanal em forma de chuva, ela vem praticamente dos rios voadores da Amazônia e das zonas de convergência do Atlântico Norte. E isso tem diminuído e muito esse percentual de chuva ao longo dos anos. A última grande cheia que a gente teve no Pantanal foi em 2018, e de lá para cá essa redução das chuvas tem alcançado índices muito preocupantes, 60%, 40%, 50%, ano a ano o Pantanal está recebendo menos água. Fora isso, os rios pantaneiros eles não nascem dentro da planície. Todas as nascentes dos rios que formam o Pantanal estão no Cerrado, na parte alta. E o Cerrado é outro bioma brasileiro que tem sido absurdamente devastado para troca, para uso do solo, para troca de vegetação, seja para lavoura ou para pastagem. E com isso você reduz essa oferta de umidade, tanto por chuva, quanto na reposição das águas subterrâneas e que posteriormente ressurgem nos rios, com esse desmatamento do cerrado. Então esse é um problema, nós já temos menos chuva. Segundo, é que com as alterações no clima do planeta, os extremos têm se tornado frequentes. Então, para vocês entenderem, em 2020, a gente teve aí a comprovação da impressão digital humana nessa alteração do clima e alteração principalmente do índice de chuva, de cheias e secas no Pantanal. Por quê? Justamente por conta da devastação dos biomas conectados que formam esse bioma que é a maior planície alagável do planeta. Então nós temos hoje no Pantanal uma situação de estiagem e de seca, e é o que a própria Agência Nacional de Águas decretou em abril desse ano, que é uma emergência de uma crise hídrica no Pantanal. Então a gente mostrando isso, que já existe na ciência essa situação de que o Pantanal não está tendo cheia, qual é o impacto disso? A cheia do Pantanal ela é dividida em dois tipos. Tem a cheia do Rio Paraguai, que é a cheia fluvial. Então, a chuva que cai nas nascentes, nas cabeceiras do Rio Paraguai, que ficam lá no estado de Mato Grosso, algumas no estado de Goiás, porque é cerrado, e vem formando os rios pantaneiros. Essa água, ela demora 2, 3 meses para sair do Planalto e vir descendo lentamente na planície, porque o relevo é muito plano na parte baixa do Pantanal. O Pantanal ele é uma depressão. Quando houve o soerguimento da Cordilheira dos Andes, o encontro de placas que alterou todo o relevo no nosso continente, isso alguns milhões de anos atrás, o Pantanal desabou. Se vocês olharem o mapa de relevo do Brasil, você olha lá, ele é um buraco, assim, ele é uma depressão. E uma depressão que é uma bacia de sedimentos, para onde os rios escoam, ali eles se espalham na planície durante os períodos das águas, das cheias, e depois ele volta para sua caixa, principalmente o Rio Paraguai, na cheia fluvial. E temos aqui na parte sul, aqui no Rio Aquidauana e no Rio Miranda, a cheia que é pluvial, que depende de chuva. Então, olhem só, a gente já não está tendo chuva, a gente não está tendo água na alimentação desse sistema hídrico. Então, isso já vem acontecendo desde 2019, porque 2018 foi a última cheia. E isso é um alerta que os cientistas vêm fazendo. Com essa situação, sem a cheia, você não tem a água espalhada nos campos. E essa água que se espalha nos campos no período de cheia, que normalmente a cheia ela vai durando aí de outubro a março, outubro a abril, junto com o período das chuvas, a gente não está tendo isso. Então está chovendo menos, o tempo que os campos ficam alagados diminuiu, que é o número de dias
desses campos alagados diminuiu, e com o campo alagado, essa água ela é balizadora. Por quê? Porque ela vai limpando a vegetação, que acaba morrendo em função da inundação, e você tem um controle natural de biomassa. Então, quando não tem cheia, você tem aquela biomassa, aquele mundo de capim, aquele mundo de vegetação que fica ali como um rastilho de pólvora. E paralelo a isso, existe uma situação no Pantanal que é muito importante a gente falar, que é um desgaste muito grande dessas pastagens. Porque vocês já devem ter ouvido falar do boi bombeiro, né? Que quando tem boi na propriedade pantaneira, o boi vai lá e come o capim e não deixa essa biomassa. Não é bem assim. Isso só funciona em parte. Por quê? Porque você não é só o boi comer o capim e acabar com a biomassa, é a forma como você lida com essas pastagens. Então o Pantanal tem mudado de dono ao longo das últimas décadas, porque quando eu cheguei aqui 26 anos atrás, era uma outra realidade completamente diferente, um Pantanal que eu conheci que não existe mais. Porque já foi fragmentado, já foi desmatado, já as fazendas dos antigos pantaneiros, os reis do gado, já não existem em maior percentual porque trocaram de mãos. E aí quando você vê um grande número de pessoas que compram as terras, e muitas vezes não é o dono da terra que vai ficar ali com o seu rebanho, ele arrenda essa terra, muitas vezes você consegue enxergar, e eu acabei de ver isso no fim de semana na região do Pantanal do Nabilec, que é o que aqui os pantaneiros chamam de apertar o pasto. Que é quando você coloca muito gado, porque você arrendou e você precisa fazer o dinheiro girar, ou porque você comprou aquela propriedade e precisa fazer girar. Só que aí o que vem quando você tem um excesso de boi numa determinada propriedade, ele vai lá e vai comendo o pasto nativo, vai comendo e come inclusive o brotinho. Quando ele vai comendo o brotinho, ele vai desgastando essa pastagem. Aí como não tem cheia e quando passa o fogo, o que acontece? Quando vem esse fogo, as espécies que resistem a essa alta intensidade e também a essa continuidade de ano após ano, muitos incêndios, geralmente são as espécies que são bem mais resistentes e elas acabam se tornando uma praga. Então você anda em algumas pastagens, você vê muito arbusto do que a gente chama aqui de aça-peixe, de rama negra, que são vegetações que o gado não come. Então, mesmo se você botar gado ali, nessa desculpa do gado bombeiro, ele não vai comer essa vegetação, que é uma vegetação que fica ali de biomassa, são arbustos enormes, são pastagens que estão tomadas por isso. Então, você tem também a forma de usar essas pastagens pantaneiras, muitas vezes por descapitalização do pantaneiro antigo que vendeu a fazenda, ou porque é preciso para aquele que arrendou a terra ter muito gado, para justificar o investimento. Então são vários fatores. E aí, juntando isso com essa alteração no clima, de temperaturas que estão 5, 7 graus aqui localmente acima da média, você tem uma tempestade perfeita formada. Porque você tem falta de água, você tem biomassa nos campos, você tem alta temperatura. E existem vários fatores que comprovam a ignição do fogo. A gente ouve muito o pantaneiro antigo falar, não, o fogo do Pantanal tem raio. Já foi comprovado pelos cientistas, principalmente do LASA, que é o Laboratório de Análises de Fotos de Satélite da Universidade Federal do Rio de Janeiro, só 5% dos incêndios ao longo da história são provocados por descargas elétricas. E desta vez, especificamente, a Polícia Federal já está investigando, a Polícia Militar Ambiental, o NUGEL, que é o núcleo aqui do Ministério Público Estadual, onde eles usam as imagens de satélite, retroagem essas imagens, olham onde começou a primeira fumacinha e ali eles têm o ponto de ignição onde começaram os incêndios. Então, até agora, já identificaram 18 propriedades onde esse fogo começou. E tem, obviamente, várias situações dentro desse número de 18 propriedades, porque não é só isso, é muito maior. Então, nós temos uma situação em que, desta vez, em 2024, 100% dos pontos de ignição foram provocados por ação humana. Não necessariamente dolosas, não necessariamente a pessoa foi lá, atirou fogo querendo provocar um incêndio florestal. Mas em função desse conjunto de fatores que eu disse, da falta de água, da estiagem extrema, do calor extremo, da baixa umidade relativa do ar, isso se transformou num grande incêndio. Então, diante desse quadro que eu coloquei para vocês, a gente precisa falar que o Pantanal, desde 2020, já devia estar sendo o centro de uma ação de implementação de projetos de adaptação e mitigação climática.
o que não está sendo feito. Porque já em 2020, os cientistas que aqui pesquisam, os cientistas que fazem parte, inclusive, do IPCC, publicaram artigos falando dessa redução de chuva, dessa redução de água, da extensão do período de estiagem que está durando mais tempo. Então, não dá para dizer que ninguém sabia. Não dá para dizer que foi uma surpresa. Porque é uma tragédia que foi anunciada. As pessoas, e principalmente os gestores públicos e os proprietários, e eu digo proprietários porque 95% do Pantanal são áreas privadas, então tem dono, Pantanal tem dono e não somos nós, os brasileiros em geral, tem dono mesmo ali, a empresa, a pessoa física e a pessoa jurídica, que tem uma responsabilidade com tudo isso. Então, esse é um cenário que muitas pessoas não conseguem enxergar porque elas não fazem as conexões, a conexão com os outros 2 biomas que são interdependentes, a conexão com o uso do solo. Quem está usando o solo? Quem são as pessoas que estão no Pantanal hoje? São os pantaneiros de 200 anos atrás que souberam lidar com o fogo, souberam lidar com o gado num manejo extensivo, ou você houve uma troca muito grande de mãos dessas propriedades. E por que eu falo que o fogo faz parte do Pantanal? Porque o Pantanal é um bioma que é um resumo de quase todos os biomas brasileiros. Ali você encontra espécies do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica, da Caatinga e do Pantanal. E as espécies de Cerrado, elas são adaptadas ao fogo e muitas precisam do fogo para germinar, para dar o start da germinação. Então, quando você tem incêndios, você mata tudo. E quem consegue? Quais são as espécies que conseguem? São aquelas espécies que, ao longo dos milênios, elas já têm uma adaptação ao fogo. Só que o que é o Pantanal? É uma riqueza de biodiversidade. Então, quando você começa a interferir nesta biodiversidade, começa a ter uma paisagem única, você está vendo que todo o sistema, com seus serviços ambientais, com seus animais, com as suas espécies de flora e fauna, está em desequilíbrio. Então é isso, você mesmo depois do fogo, quando chove, vai brotar, aí você vai sobrevoar daqui a uns 5, 6 meses, vai estar verde. Mas que verde é esse? Cláudia, é interessante. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, assim, o que acontece depois do fogo? Faz aí já algumas semanas que o Pantanal estava nas principais manchetes falando das queimadas. Mas esse foi um movimento antecipado, né? A seca nem tinha começado exatamente. Eu queria então saber de você, como é que está a situação agora? Como você acha que vai estar daqui a pouco, né? O que vem depois dessa primeira onda de fogo? Bom, entrou uma frente fria. Para quem não sabe, Mato Grosso do Sul faz muito frio no inverno porque a gente recebe as frentes polares. Então entrou uma frente fria com uma pouca quantidade de chuva, se não me engano, lá na região de Corumbá, uns 5, 10 milímetros no máximo. Então, naquela região, o Pantanal ele é dividido em 11 sub-regiões. A gente fala que são 11 pantanais, que são ecossistemas completamente diferentes dentro do mesmo bioma. Aonde estava queimando era a região de Corumbá, uma parte da região de Miranda também, que é um outro município aqui de Mato Grosso do Sul. Então, quando você teve essa frente fria que entrou, isso ajudou muito a reduzir o número de focos. Ao mesmo tempo, a gente está tendo aqui em 2024 algo que em 2020 só foi começar meses depois do início do fogo. Houve uma resposta do governo federal que ajudou e muito, porque mandaram muita gente, tem mais de 500 pessoas vinculadas ao governo federal, seja do Preve Fogo Ibama, dos bombeiros do Distrito Federal, da Força Nacional, isso junto com os bombeiros de Mato Grosso do Sul e as equipes de brigadistas de Preve Fogo Ibama de Mato Grosso do Sul. Então você tem muita gente lá para apagar fogo. Só que as distâncias são gigantes, então teve o suporte aéreo, que também é importante, porque os aviões e os helicópteros lançam a água para resfriar o solo, para que a equipe de solo vá e faça o verdadeiro combate. Não é o avião que apaga fogo, não é aquela água do avião que apaga fogo. Ele resfria o solo para que os brigadistas e combatentes possam fazer o trabalho de terra. Então agora, nesse momento, tem um outro foco que teve a reignição. A gente fala reignição por conta do solo de turfa, porque em função desse sobe e desce de águas ao longo dos milênios, o Pantanal é um bolo. Tem várias camadas o solo. Então são camadas de matéria orgânica, e aí fica pegando fogo embaixo da terra. Então se você não faz o combate com a água, com abafador, com aquele soprador e com enxada,
enxada mesmo. Os brigadistas do Preve Fogo Ibama, eles vão escavando o solo 60 centímetros, 50 centímetros para chegar nesse fogo de tufa e conter essas brasas que ficam ali em dormência. Então agora o momento é um momento que a gente chama aqui de rescaldo. As equipes continuam, quando surge um foco elas são imensamente acionadas e vão em bloco para tentar conter esses focos, e é um momento de vigília. Mas isso não significa que o perigo passou, pelo contrário, porque o pico da estiagem é julho e agosto, principalmente agosto, até setembro. Então a gente tem muita estiagem por vir. Essa frente fria já está passando, o frio já está indo embora, a gente já tem um sol muito forte aí fora. Então, a gente não pode dizer que o problema já foi resolvido. Pelo contrário, agora é a hora de fazer aquilo que devia ter sido feito lá atrás, lá no período que logo após as últimas chuvas, que é o que a gente chama de prevenção, é a abertura de aceros. Para quem não sabe, os aceros são como grandes estradas que eles abrem no meio dos campos, próximos às casas, sedes, próximo às cercas, e aí segura um pouco a chegada do fogo. Digo um pouco porque quando está ventando, o fogo voa. Você deve ter ouvido falar, o fogo pulou. E ele vem, aquela faísquinha, aquela brasinha transportada pelo fogo e atravessa, inclusive, toda uma largura de um rio Paraguai, que é gigantesco. Então, um acero ali de 10 metros de cada lado, ele segura parte do fogo, mas não é só isso. A gente teve a aprovação no Senado em Brasília do manejo integrado do fogo, do Programa Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que era algo que a gente discutia há muitos anos, e digo a gente porque eu sempre fiz parte dessas discussões, mas isso aí já devia ter sido feito lá atrás, 2021, depois dos incêndios de 2020. Porque quando você faz a queima prescrita com controle logo após as últimas chuvas, você diminui essa biomassa que eu falei para vocês que está aí acumulada nos campos. Isso não foi feito. Não foi feito nem pelo governo estadual. Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado do Brasil a ter uma lei estadual de manejo integrado do fogo, editada em 2021. E aí quando você vai lá e pede assim, nossa, quantos vocês autorizaram e quantos fizeram? Agora em 24 fizeram duas fazendas apenas. Porque é muito caro, é muito você buscar essa situação de levar o perito que tem que ser do corpo de bombeiros, você isolar a área, fazer a queima. Então tem toda essa situação que preocupa muito. E aí, nesse pano de fundo, quando você fala agora, o que me preocupa, eu estive no Rio Paraguai, estive no Rio Nabilec, estive no Rio Miranda agora, no último fim de semana. Eu andei a pé, em cima de uma ilha, no Rio Paraguai, num lugar que não deveria ter água, deveria ter pelo menos 2 metros de água em cima de mim, eu estava andando, pisando no fundo do rio. O Rio Miranda também está todo cortado, que a gente fala aqui, você tem um filetinho de água, depois tudo sem nada, outro filetinho de água, o Rio Nabilec é a mesma coisa. Isso em julho. Como é que vai estar em agosto, setembro? Com as temperaturas altas. Então agora é um momento de tentar fazer alguma ação preventiva para evitar que o próximo incêndio que vai vir, porque vai vir, a gente sabe que vai, não se alastre com a velocidade que se alastrou esse de 2024. Cláudia, além da dimensão do fogo, a seca também traz uma crise hídrica para a região do Pantanal. E aí eu queria te ouvir de que maneira essa crise nos recursos hídricos está afetada pela seca nesse ano e o que a gente pode falar sobre responsabilização humana sobre esse cenário que a gente tem de falta d'água. É aquilo que a gente precisa pensar, primeiro na conexão. Então, se está faltando água no Pantanal é porque algo está sendo feito nas cabeceiras, nas nascentes, no Planalto, no Cerrado. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa ter um trabalho de restauração das nascentes e das cabeceiras, já tem coisa sendo feita, já tem vários projetos em andamento, mas isso tem que ter a celeridade, porque a velocidade da devastação é muito maior do que do cuidado. Então, primeira coisa é pensar nas nascentes no Cerrado, não dá para falar de Pantanal sem falar de Cerrado. Segundo, é que com essas secas extremas que a gente vem acompanhando, isso faz com que várias outras medidas sejam tomadas. Eu vou te dar alguns exemplos. Aqui em Mato Grosso do Sul, o governo do estado estava construindo grandes aterros no Pantanal, aterros de 4 metros de altura, para passar uma estrada.
para ligar várias regiões pantaneiras. E esses aterros, na verdade, eles estavam sendo feitos sem nenhuma licença ambiental. O Estado foi lá e fez mais de 600 quilômetros, esquartejando todo o Pantanal. Quando você faz isso no período de seca, você ajuda o escoamento de criação de gado, ajuda, só que você drena, né? Você vai criando diques. Imagine, né, uma planície que inunda com várias estradas que são aterros. Essa é uma questão. Outra questão que é muito importante a gente trazer à tona é que existe um grande projeto aqui em Mato Grosso do Sul, que é um projeto segundo o próprio governo, de expansão econômica. Então, há anos começou a ser construído um porto em Porto Murtinho, que é um município pantaneiro que fica às margens do Rio Paraguai, para usar o Rio Paraguai como via de escoamento, de hidrovia, para escoar a produção de grãos, de minério, seja lá o que for. Só que o Rio Paraguai, ano a ano, ele está ficando cada vez mais raso. Por quê? Primeiro que ele não tem água. Nesse momento a gente está com 1 metro. Tinha que ter pelo menos mais 4 metros de profundidade neste período. E aí quando você tem assoreamento que vai entupindo o leito dos rios, de onde vem essa areia? Ela vem da parte alta de áreas que não são cuidadas, ou que foram desmatadas, ou que foram alteradas em todo aquele sistema hídrico que eu expliquei para vocês no início. Esse é outro problema. Se a hidrovia está aí, quero resgatar essa hidrovia, vai ter que dragar o rio, vai ter que tirar aquela areia toda. Então você muda todo um sistema. Aí você tem uma outra situação no Pantanal, que são as pequenas centrais hidrelétricas construídas ao longo dos últimos anos, na parte alta, que a gente chama de planalto, de onde esses rios descem para formar o Pantanal. Então, se você for olhar, tem mais de 100 pequenas centrais hidrelétricas nessa bacia que a gente chama Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. Então, o que é o Pantanal? O Pantanal é o pulso de inundação, é o sobe e desce de águas. Quando você represa, você muda um sistema, e muda completamente. Paralelo a isso, você tem uma mudança de uso de solo, principalmente nas regiões do entorno do Pantanal, que antes não tinha lavoura de grãos, agora tem. Essa conversão de antigas pastagens que já estavam adaptadas a todo aquele sistema para plantio, principalmente de soja, isso muda muito todo um sistema. Aí, paralelo a isso, você tem também essa questão de quando você não cuida da cabeceira, desce menos água para os rios estão recebendo um aporte de água muito menor. Aí você tem outro impacto, que é o impacto de menos chuva. E fora isso, Mato Grosso do Sul, segundo o MAP Biomas, foi um dos estados brasileiros que mais alterou suas paisagens, mais desmatou. Tanto que na região ali todinha de Corumbá, houve uma perda de 61% de superfície de água. Gente, 61% secou. Aí se você joga junto o MAP Biomas lá, 37 anos de monitoramento de área desmatada, de abertura de novas áreas para outros cultivos, para outras pastagens, isso desequilibrou o sistema. Quando você desequilibra o sistema, você está matando a galinha dos ovos de ouro. Porque sem água não vai ter nada, não adianta. E aí você tem o Pantanal seco, a tendência já é uma tendência de aumento de temperatura no planeta que já vai interferir, a gente não tem como voltar porque esse 1,5 grau a mais na temperatura da Terra já está surtindo efeito aqui, porque com o aquecimento das águas do oceano no Atlântico Norte, acaba o Atlântico mandando menos umidade para cá, que são as zonas de convergência. E quando chega menos umidade na Amazônia, é menos umidade que as árvores lançam na atmosfera, menos umidade nos rios voadores, menos chuva. Então você tem hoje situações no Pantanal em que você vai às fazendas, eles antes escavavam poços para dar água para o gado no período de estiagem, isso sempre aconteceu aqui, porque realmente quando tem estiagem, é uma estiagem extrema, mas que durava um pouquinho de tempo, durava 6 meses no máximo. Entendeu? Então a prática de escavar poço e dar água para o gado sempre aconteceu, porque você tem vários que a gente chama aqui de vazantes, né? São pequenos braços de rio temporários que no período da cheia inundam aqueles braços de rio, que são as vazantes, aí quando vem a seca eles secam. Isso é natural no Pantanal. Só que as vazantes não estão pegando água desde 2018. Então o solo está seco demais. Eu tenho amigos proprietários que foram escavar poços e precisaram escavar 90, 100 metros para achar água, e mesmo assim não foi uma quantidade suficiente. Sendo que no passado, 10, 15 anos atrás, você escavava 20, 30 metros, você tinha água.
Então, é um conjunto de fatores. Essa crise hídrica, ela se deu pela questão macro, que é a mudança do clima no planeta, o aquecimento do planeta. Ela se deu no médio, que é esses sistemas Cerrado, Amazônia, Pantanal, e deu no micro, porque o Pantanal também está sendo alterado. Tem soja chegando muito perto e até dentro da planície. Tem drenos que foram feitos para drenos, em que eu falo em termos de diques, na verdade, não é nem dreno, diques para construção de estradas, que acabam drenando o Pantanal. Então, é uma situação grave, porque a gente não sabe se vai ter aquele Pantanal de novo. Difícil dizer. Eu estou aqui há 26 anos, o Pantanal que eu conheci não existe mais, e pensar numa cheia, só se for uma cheia de extremos, como foi a chuvarada no Rio Grande do Sul. De repente, vir tudo de uma vez, inunda tudo, mata gado, todas as fazendas embaixo d'água, como aconteceu lá em 2011. Então, assim, o sistema equilibrado, esse equilíbrio, ele já não existe mais. Então, quando a gente fala de crise hídrica, a gente fala exatamente isso. A maior planície alagável do planeta está secando. Cláudia, para fechar aqui nossa conversa, você lançou recentemente o livro Diário de uma Repórter no Pantanal, né? Com relatos pessoais também do seu trabalho. Você pode contar um pouco para a gente sobre ele e sobre as experiências que você traz no livro? Esse livro, ele tem 30 capítulos. Na verdade, gente, eu não sou de Mato Grosso do Sul, eu não sou pantaneira, eu sou capixaba, eu sou cria de Mata Atlântica. E eu vim para o Centro-Oeste pela TV Globo em 1998 para ser a repórter de rede aqui, repórter do Jornal Nacional, do Globo Repórter. Num primeiro momento era para ficar 3 anos e estou até hoje, porque me apaixonei por esse Pantanal e pela Serra da Bodoquena. E aí, o que é esse livro? Na verdade, eu sempre fiz as produções e sempre fiz os levantamentos das minhas pautas. Eventualmente, tinha alguns colegas na TV Morena, afiliada à Globo, que eu trabalhei aqui por 25 anos, mas eu sempre gostei muito de estudar esses assuntos, porque quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha visto um pé de soja, nunca tinha pisado no Pantanal, não sabia o que era o Centro-Oeste. Então eu precisava estudar. Aí eu fui buscar junto aos cientistas e junto às comunidades tradicionais e os pantaneiros, para explicar que lugar é esse, gente, o que está acontecendo aqui, onde é que eu estou. E esse livro, ele conta um pouco dessas minhas buscas através de situações vividas que quem me acompanhou minha carreira, viu nessas reportagens de Fantástico, de Jornal Nacional. Então, isso que a gente está conversando aqui, eu explico em vários desses capítulos. É óbvio que tem algumas coisas divertidas, alguns encontros divertidos, uma parte para dar uma suspirada, mas também ali tem a fundo a minha pesquisa sobre o Centro-Oeste, e também não só sobre o Centro-Oeste, mas também tem questões da Caatinga, que eu já fui trabalhar bastante, na Amazônia, que eu já fui trabalhar bastante. E esse livro, ele traz não só o que eu fui aprendendo com essas fontes, mas o que eu vivenciei, o que eu vi acontecer, e como é que aquilo também me impactou as pessoas. Porque não dá para a gente se dissociar, né? Não dá para você não sentir alguma coisa diante de tudo que você está vivenciando. Então ali você vai ver histórias, como eu falei para vocês, essa história do fogo que chegou de uma forma cada vez mais devastadora, o que os indígenas aqui chamam, tem o fogo bom e tem o fogo ruim. O fogo bom é aquele que passa, não queima tudo e depois quando vem a chuva o Pantanal rebrota, que é uma prática usada há mais de 200 anos. E o fogo ruim é aquele que destrói tudo. E hoje em dia a gente está sofrendo só com o fogo ruim porque não se usa o manejo integrado do fogo, que seria o fogo bom, para a gente conter esses problemas. E aí fala muito também das questões das espécies. Eu acompanho há 25 anos o trabalho da equipe do Instituto Ararazu com a bióloga Neiva Guedes, acompanho o pessoal dos tamanduás com a Flávia Miranda, as ariranhas com a Caroline Leuchtenberger. Então, assim, tem projetos de pesquisa que hoje já são conhecidos no mundo inteiro que eu vi nascer, eu estava junto. Então, assim, nesses 25 anos, o meu livro, eu conto bastante dessas evoluções, dessas histórias, de como era, o que avançou, o que melhorou, o que não melhorou, o que se agravou. E isso foi uma ideia, eu sempre escrevo, faço as minhas produções,
conversando com as fontes, e aí eu quando vou para campo, eu não levo bloquinho, não levo caneta, não levo nada, mas vai tudo na minha cabeça. E vou conversando, vou fazendo as coisas, e sempre que eu volto para casa, eu sento e escrevo. Escrevo as minhas impressões, as coisas que eu aprendi, e sempre fiz isso. Então o livro já estava pronto praticamente, e foi difícil escolher 30 capítulos, porque se bobear tem que ter o Diário de uma Repórter, volume 2, volume 3. Porque tinha muita coisa, são 25 anos indo ao Pantanal pelo menos 2 vezes por mês, viajando pelo Cerrado aqui, viajando para a Amazônia. Então eu ia escrevendo, e nisso o Documenta Pantanal, que é uma plataforma que a gente criou, eu faço parte também, que é só para divulgar as coisas do Pantanal. O pessoal do Documenta que falou, vamos editar? Eu falei, vamos, mas vocês me ajudem a escolher 30 capítulos. E foi isso, esse livro ele traz muita história do Cerrado, de tudo que eu aprendi, que eu vi acontecer no Cerrado brasileiro em 25 anos, traz muito do Pantanal, que é o lugar que eu escolhi, minha alma escolheu para fincar raiz, e traz muito também da questão fundiária indígena, que é um problema gigantesco aqui em Mato Grosso do Sul, que não se resolve, e são situações que se arrastam há décadas. Então tem um capítulo inclusive que eu falo, uma história que poucos querem saber ou querem contar, que é essa questão fundiária indígena aqui, gravíssima. Se você olhar a história do Brasil desde 1500, quando os primeiros invasores vieram, e eu digo invasores porque já tinha gente aqui, né? Então alguém invadiu. Eu sempre falo isso, o pessoal fala, nossa, mas é verdade, né? Essa história de colonizadores e colonizados, ela é muito dramática e muito injusta. Um capítulo no livro eu conto isso, quando os primeiros europeus chegaram aqui, foi um pouco logo depois de 1500, umas décadas depois, acho que 2, 3 décadas depois, no Pantanal tinham nações indígenas com 8.000 pessoas. Você imagina o susto dos portugueses, dos espanhóis, chegar lá e olhar, uau, o que é isso? Que monte de gente é esse que eu nunca vi? Então, isso aqui nunca foi uma região desabitada, nunca foi uma região desolada, ela sempre foi uma região de extremos, porque o Pantanal é para fortes, não dá para brincar, mas sempre teve gente. Tanto que os primeiros relatos de descobertas arqueológicas aqui são de 8.000 anos. 8.000 anos atrás já tinha alguém morando no Pantanal. E geologicamente o bioma Pantanal, como a gente conhece hoje, é muito jovem, tem 20.000 anos. Isso aqui tudo era um deserto antes. Depois virou uma coisa mais úmida, até que se transformou no que a gente vê hoje. Então, meu livro conta muito isso, conta a história da geologia, a história da colonização, a história da pesquisa, das fazendas, os hábitos pantaneiros, as lendas pantaneiras. É uma viagem, eu convido vocês a viajar comigo. Tudo que eu vi, que eu senti, eu fui ali escrevendo e tá no livro. Massa, Cláudia. Cláudia, muito obrigada pela entrevista, pela conversa. A gente segue em contato e até uma próxima. Imagina, estou à disposição. Tchau, tchau. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é escutar o podcast Ciência Suja, que está entrando na nova temporada, que vai trazer casos 100% brasileiros de fraudes e outras malandragens na ciência. O 4º episódio da nova temporada do Ciência Suja fez parceria com o pessoal do Olá Ciência, para entrar no mundo dos suplementos, que já estão em mais da metade das residências brasileiras e tem uma expectativa de movimentar 199 bilhões de dólares no mundo em 2025. Sendo que boa parte desse dinheiro vem por desinformação pseudocientífica e malandragens para driblar a legislação, passando inclusive pelo uso de influenciadores digitais. Quer saber mais sobre os meandros aí do mundo dos suplementos? Coloca o Ciência Suja para tocar depois do Pauta e boa escuta! Termina aqui mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada para você que esteve com a gente mais uma semana. Na sexta-feira que vem, logo de manhã, tem mais um episódio nos tocadores. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, e pela Clarissa Levi. Eu e a Clary também somos responsáveis pela pauta e pela entrevista. A edição e o roteiro são do Ricardo Terto. O Terto e a Estela Diogo cuidam da produção do programa,
As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação das redes sociais é do Ravi Spreisner e as trilhas que você escuta e a identidade sonora do programa foram compostas pelo Pedro Vituri. Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública. Até a semana que vem, gente. Um abraço. Um beijo, gente, e até semana que vem.